impressionante, infinito e ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra encontrar. Good evening, Dokimos. Boa noite. Most of you remember I'm usually with Eric. Vocês lembram que geralmente eu tô com o Eric do meu lado. He couldn't be here tonight, but he wanted me to tell you hello. Ele não pôde estar aqui com vocês, mas pediu que eu desse saudação a vocês. He's preaching at a church over in North Tawatinga. Ele está pregando na Igreja de Cristo, Taguatinga Norte. Last time I was here, my wife Daphne was with me, A última vez que eu estava aqui, minha esposa Daphne estava comigo and she wanted me to give you her love. e ela queria que eu enviasse o amor dela a vocês. And I'm glad to be back. E eu estou muito feliz de estar de volta. This is like my second home. Isso é como a minha segunda casa. We've had a great time in Brazil this time. Temos tido um tempo maravilhoso aqui no Brasil. We started out in the Amazonas, Começamos lá na Amazônia. went down the Amazon. Subimos o rio Amazonas. We're able to do a lot of training. Fizemos muito treinamento. We've been in Manaus. Estivemos na cidade de Manaus. We've been in Goiânia, Fomos para Goiânia in Morinos, e Morrinhos, Brasilia, Brasília, all the areas around Brasilia. todas as áreas aqui ao redor. We've been here for 19 days. Já estivemos aqui há 19 dias. I love you, Eu amo vocês, but I miss my wife. mas eu tô com saudade da minha esposa. So I'm going home tomorrow. Então amanhã eu volto para casa. And I'll make this sermon short because I have to leave at 3:30 to get to the airport in the morning. E a pregação hoje vai ser curta porque nós vamos ter que sair 3 horas da manhã. I want to talk to you about a great hero from the Old Testament. Eu quero falar com vocês sobre um grande herói da Bíblia. The training that we brought to you is called Jonathan O training. treinamento que nós trouxemos para vocês é chamado de treinamento Jonatas. And we named it Jonathan training because of this story. E é chamado de treinamento Jonatas por causa desta história. So if you have your Bibles, turn to 1 Samuel chapter 14. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 14. Now I'm going to tell you what's happening in chapter 13, Eu vou falar o que aconteceu no capítulo 13 and that will lead us up to what we're going to read in chapter 14. e isso vai nos preparar para a leitura do capítulo 14. The situation in Israel was horrible. A situação de Israel é horrível. The Philistines were attacking the Os Israelites. filisteus estavam atacando os israelitas. They were being really oppressed. Estavam sendo bastante oprimidos. Now this is happening about 3,000 years ago, Isso aconteceu há uns 3.000 anos atrás, just a couple of years before Philip was born. com 2 anos antes do pastor Filipe nascer. I guess they didn't get it. I guess I didn't get it. They're thinking of you too. King Saul is the king of Israel. O rei de Israel é o rei Saul. But Saul has already been rejected by God. Mas Saul já foi rejeitado por Deus. Now Saul had won some military battles, Saul havia ganhado algumas batalhas militares, but he had done wrong in the eyes of God. mas ele fez errado aos olhos de Deus. And Samuel, who wrote the book we're going to E read from, Samuel, que escreveu o livro que vamos ler, the prophet of God, o profeta de Deus, had already told Saul he'd been rejected, já tinha falado para Saul que ele estava rejeitado and God was going to give the kingdom to King David. e que Deus estaria entregando o reino ao rei Davi. So we had this real lack of political leadership, Então nós temos aqui uma situação de falta de liderança política, but there's also a real lack of spiritual leadership. mas há também uma falta de liderança espiritual. So King Saul is under a pomegranate tree. Então o rei Saul está ali debaixo de um pé de romã, um pé de romã. And he's there with all of his army generals. Ele está ali com os seus generais.
He's got the royal court with him. Tá ali a corte real. He has the religious leaders there. Os líderes religiosos estão ali. He's got everybody he needs to make a plan. Tá todo mundo ali que necessário para poder fazer um plano. He's got the people he needs to consult with God. Ele tá ali o povo que é necessário para poder consultar a Deus. And they're doing absolutely nothing. E não estão fazendo absolutamente nada. Nothing. Nada. No leadership. Nada de liderança. And then here is the enemy that they're facing. E agora o inimigo que eles estão enfrentando. The Philistines had 30,000 iron chariots. Os filisteus têm 30.000 carruagens de ferro. They had 6,000 soldiers on horseback. Havia 6.000 soldados cavaleiros. And it is said that their marching soldiers were as many as the sands of the sea. E é dito que a infantaria, os soldados marchando, eram tantos como a areia do mar. Now what did Saul have? Mas o que Saul tinha? Well, he started out with 3,000 soldiers. Ele iniciou com 3.000 soldados. But he's only got 600 of them left. Mas sobrou só 600. 2,400 of these soldiers had deserted the army. 2.400 desses soldados desertaram. And to make matters worse, E para fazer a coisa mais grave, in all of Israel there's only 2 swords. em todo o exército de Israel só tem 2 espadas. Yeah, the Philistines had taken all the weapons away. Os filisteus haviam levado todas as armas. King Saul's got a sword, O rei Saul tem uma espada and his son Jonathan has a sword. e o seu filho Jonatas tem uma espada. That's all they have to fight against this vast army. Só isso que eles tinham para enfrentar esse poderoso exército. So it's no wonder that the Israelites were filled with fear. Então não é de surpreender que os israelitas estavam ali amedrontados. We're told that the army that was left is hiding in caves. A palavra de Deus diz que os soldados que estão ali estão escondendo nas cavernas. Some of them had crossed the Jordan River. Alguns haviam atravessado o Rio Jordão. They just got out of town. Eles saíram da cidade. And many of them had actually betrayed Israel. Alguns até traíram, se juntando ao exército They had filisteu. gone over to the Philistines to fight. They had joined the Philistines. Eles se juntaram ao exército filisteu para lutar. So we've got terrible leadership. Então temos uma liderança terrível. We got a seemingly unbeatable foe. E parece um inimigo invencível. We have a terrible attitude on the part of the army. Temos um exército com atitude terrível, There's fear, muito medo, there's grumbling, muita murmuração, there's betrayal. traição. What are you going to do with that? O que você vai fazer com isso? How can you accomplish anything under those circumstances? Como é que você vai conseguir qualquer coisa com um exército desse? Let's take a look at 1 Samuel Vamos olhar agora em 1 Samuel, chapter 14 verses Capítulo 1 through 14. 6. versículos 1 a 6. 1 Samuel 14, 1 a 6. Tá ali? Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron, e com ele estavam os 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor,
pois nada pode impedir o Senhor de salvar, sejam com muito, sejam com poucos. Verse 6 is the important verse here. Versículo 6 é o versículo importante. He says to his young armor bearer, Ele fala para o seu escudeiro: let's go over to those uncircumcised men. vamos ali do lado daqueles incircuncisos. Perhaps the Lord will act on our behalf. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Nothing can hinder the Lord from saving, Nada pode impedir o Senhor de salvar, whether by many seja por muitos, or by few. seja por poucos. Now, let's think about this guy Jonathan. Vamos pensar um pouquinho sobre Jonatas. He's under no pressure to do this. Ele não estava sendo pressionado para fazer alguma coisa. He is the son of the king. Ele é filho do rei. He can go back to the palace and just sit around if he wants to. Se ele quiser, ele pode voltar no palácio e ficar de boa. He's got all the position and status that he Ele tem needs. toda a posição, todo o status que precisa. There's no reason for him to do anything. Não há nenhum motivo para ele fazer nada. And besides that, think of the big risk that he's taking. E além do mais, pense no risco que seria. What if the Philistines capture him? E se os filisteus o pegassem? They could use him as a way to really discourage Eles Israel. poderiam usá-lo como uma arma contra o exército. And besides that, the path ahead of him looks really difficult. E além do mais, a passagem para chegar lá é uma passagem íngreme. Two big rocks Duas grandes pedras, or cliffs. ou penhadeiros. Those names that you read, or that Philip read, Os nomes que você viu, Bozés e Sena, have a meaning in Hebrew. há um significado no hebraico. One means slippery, Uma significa escorregadio and one means thorny. e o outro é espinhento. Doesn't sound like a very good way to go, Não does it? parece um caminho muito bom para caminhar, né? I don't know about you, but I like to take the easy path. Eu não sei você, mas eu gosto de caminhar o caminho fácil. But Jonathans don't do that. Mas os Jonatas, eles não fazem isso. They tackle the hard stuff. Eles gostam dos desafios, o difícil. Even though it's not their job, they tackle the hard stuff. Mesmo que não é sua tarefa, eles atacam. Now I'd like for you to ask yourself a question. Agora, gostaria que você se fizesse uma pergunta. Are you a person of courage? Você é uma pessoa de coragem? And if you're not a person of courage, why not? What's holding you back? E se não é, o que está te prendendo? O que está te segurando? What is it you're afraid of? De que você tem medo? Where do Jonathans get the strength to do something like this? Aonde que esses Jonatas recebem a força para fazer o que eles fazem? Where's it come from? De onde vem? The Bible calls it mountain moving faith. A Bíblia chama de fé que move montanhas. Where's it come from? De onde vem? Well, Jonathan believed the promises of God. Jonatas acreditava nas promessas de Deus. He believed that God had already won the victory. Ele acreditava que Deus já tinha ganhado a vitória. And so he said to his young armor bearer, Então ele fala para o seu escudeiro: let's go on over to those uncircumcised men. vamos ali do outro lado, no meio daqueles incircuncisos. Maybe the Lord will work for us. Talvez Deus vai trabalhar por nós. Nothing will stop the Lord from saving, Nada vai parar o Senhor de nos salvar, whether by many or by few. seja por muitos, seja por poucos. This is the heart of a Jonathan. Esse é o coração dos Jonatas. They are convinced that God can do it. Eles estão convencidos que Deus pode realmente fazer. It doesn't matter how hard. Não importa quão difícil é, God can do it. Deus pode fazer. They stand on the promises that God has Eles already se given. firmam nas promessas de Deus. Now, in the story, those Philistines are called uncircumcised men. Na história, diz que aqueles filisteus são homens incircuncisos. Circumcision was the seal of the promise of God. Circuncisão era o selo
da promessa de Deus. And Jonathan thought, those guys don't have the promise of God. Então, na cabeça e no coração de Jonathan, aqueles homens não têm a promessa de But I Deus. have the promise of God. Mas eu tenho a promessa de Deus. So I know God is with me. Então eu sei que Deus está comigo. He's not with them. Ele não está com eles. And he understood that. E ele entendeu isso. And he understood other incredible promises E of ele God. também entendeu outras promessas incríveis de Deus. In Joash 23:10, Em Josué, capítulo 23, verso 10, one of your men will put to flight 1,000. diz que um de seus homens fará com que 1000 corram, For the Lord your God fights for you, porque o seu Deus, seu Senhor, batalha por você. just as he promised. Josué tinha a promessa. In Deuteronomy it says, Em Deuteronômio diz: when you go to battle against your enemies, quando você vai na batalha contra o seu inimigo, you see horses and chariots, você vê cavalos e carruagens, and they are greater than you. e eles são mais numerosos do que você. Do not be afraid, Não tenha medo, for the Lord your God who brought you out of Egypt is with you. porque o seu Deus que te tirou do Egito está contigo. And another promise from Deuteronomy. Outra promessa em Deuteronômio: The Lord may cause your enemies to rise up against you, Deus pode fazer com que seus inimigos se levantem contra você, but they will be defeated before your face. mas eles serão derrotados diante da sua face. They will come up against you in one way, Eles virão contra ti de uma maneira, but they'll run away in 7 ways. mas eles correrão de muitas maneiras. Now, Agora, the faith of Jonathan was not based on his own personal abilities. a fé de Jonatas não estava embasada na sua própria capacidade. His faith was not based on some strategy that he had figured out. A sua fé não estava embasada em uma estratégia que ele desenvolveu. It certainly wasn't based on the fact that he had a lot of people with him to go. Certamente não estava embasada no fato que atrás dele tinha um grande exército. In human terms, he had nothing. In human terms, he had nothing. Em termos humanos, ele não tinha nada, But he believed mas ele creu. God can do it, Deus pode fazer, whether there's many seja muitos or a few. ou poucos. And he understood the battle already belongs to the Lord. E ele entendeu que a batalha já pertencia ao Senhor. I don't know that I have that promise that God would make 1,000 flee before me. Eu não sei se eu tenho essa promessa de que Deus fará com que 1000 fujam diante de mim. Though it'd be a pretty good promise if I was standing in a long line. Seria uma promessa muito boa se eu estivesse numa fila muito grande, Just send them out and I'd go to the front. né? But I do have some promises. Mas eu tenho algumas promessas. You have them too. E você tem também. Matthew 17:20. Mateus 17:20. If you have the faith of a mustard seed, Se você tiver a fé de um grão de mostarda, you can say to this mountain, get up and be thrown into the sea. você pode dizer a essa montanha, levanta e joga-se no mar. For nothing is impossible for you. Porque nada é impossível para Deus. Jonathans believe that God's going to do it. Jonatas acreditam que Deus vai fazer. Jonathans also inspire other people. Esses que têm o espírito de Jonatas também inspiram as outras pessoas. Let's look at verse 7. Veja o versículo 7. Verse 7 14, verse 7. 1 Samuel 14, verso 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, à tua disposição será a minha. It's amazing how the faith of one person can inspire other people to get involved. É incrível como a fé de uma pessoa pode envolver outras pessoas.
também. If you're a Jonathan, you believe in God. Se você é um Jonatas, você acredita em Deus. You inspire other people to get Você involved. inspira as outras pessoas a se envolver. But you also believe in the direction of God. Mas você também acredita na direção de Deus. Let's read on to verses 8 through 10. Vamos ver versos 8 a 10. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isso nos servirá de sinal. Now let's think this through. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. The Philistines have the high ground. Os filisteus estão no alto terreno. I'm not a military strategist, Eu não sou estrategista militar. but I know that I want the high ground and not the low ground. Eu sei que numa guerra eu quero estar no terreno alto e não no baixo. And Jonathan just doesn't think like I think. Mas Jonatas não raciocina como eu raciocino. I'm thinking if the Philistines have the high ground, I want them to come down to me. Eu estou pensando, se eles têm o terreno alto, eles vão ter que descer até a mim. But Jonathan thinks that's too easy. Mas Jonatas pensa, isso é fácil demais. He says if they want us to come to them up there, then we know God's given them to us. Então, se eles disserem que é para a gente subir, então é porque Deus quer que a gente suba. Jonathans believe that God can do anything. Os Jonatas acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa. And God will set the direction and we will follow. Deus dará a direção e nós seguiremos. So what did they do? Então o que eles fizeram? Let's look at verses 11 and 12. Veja versículo 11 e 12. Então ambos se descobriram a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: eis que já os hebreus estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: subi a nós e vos ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Jonathan says, we've done it already. Jonatas está dizendo: a vitória é nossa. God's already won this. Deus já ganhou a vitória. 2 people, 2 pessoas, 1 sword, uma espada. an enemy that is 30,000 chariots, Inimigo de 30.000 carruagens, 6,000 horsemen, 6.000 cavaleiros. so many soldiers you can't count Tanta them. infantaria que não tem nem como contar. And Jonathan says, God's going to do this. E Jonatas diz: Deus vai fazer isso. And I'll stake my life on it. E eu boto a minha vida na linha. You and I need to learn to speak words of victory. Eu e você precisamos aprender a falar palavras de vitória. Joel 3:10 says, let the weak say I am strong. Joel 3:10 diz: deixa o fraco ser forte. We need to speak that way. Nós precisamos falar essa palavra. Let's don't use our tongue in the wrong way. Não vamos usar a língua da forma errada. Proverbs says the tongue has the power of life Em and death. Provérbios diz que na língua existe o poder de vida ou morte. Don't speak words of death. Não fala palavras de Don't be morte. a complainer. Não seja Don't be a reclamador. criticizer. Não seja um murmurador, Speak words crítico. of victory. Fala palavras de vitória. Move forward, Vá para frente, adiante. just like Jonathan, Assim como Jonatas, believing God's going to do it crendo que Deus vai and fazer declaring it before He e does. declarando diante do Senhor. Now, how many of you believe you can be a divine instrument for God? Quantos de vocês acreditam que você pode ser um instrumento divino na mão do Senhor? Do you believe you can bring salvation to many people? Se você crê que Deus pode trazer salvação a muitos povos, Well, if you do, e se você crê, then Jonathans are people of action. então Jonatas, esses com o espírito de Jonatas, são homens de ação. Let's look at verses 13 through 15. Veja versículo 13 a 15.
Então subiu Jonatas de Gatinhas e o seu escudeiro atrás dele, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra. 15. Pelo que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a própria guarnição e os seus saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, de modo que houve grande pânico. I can kind of picture it in my mind. Eu consigo visualizar aqui na minha mente. Jonathan's got that sword. Jonatas está ali com aquela espada. Maybe he's got a shield on his arm. Talvez ele tenha proteção aqui nos seus braços. And he begins to climb the hill. E ele começa a subir aquele despenhadeiro. And his armor bearer's with him. E o seu escudeiro está junto. Now the Bible doesn't say this. A Bíblia não diz o que eu vou falar. But I guarantee you there was a voice in his ear. Mas eu te garanto que isso era uma vozinha no seu ouvido. The voice of the enemy. A voz do inimigo. The voice of Satan. A voz de Satanás. What do you think you're doing? O que você acha que está fazendo? This is not your job. Esse não é sua tarefa. You're the prince. Você é o príncipe. Go back and take it easy. Volta para o palácio, fica de boa. You're going to get yourself captured. Você vai ser preso. You're going to get yourself killed. Vão te matar. You're going to get that little boy killed. Você vai fazer com que esse garoto, seu escudeiro, também morra. He's got a family that loves him. E ele tem uma família que o ama. It's foolhardy to do this. Você é louco de fazer isso. Don't put God to the test. Don't put God to the test. Não prove a Deus. You've heard all this stuff before, haven't you? Você já ouviu essas coisas antes? Jonathan kept climbing. Mas Jonatas continuou crescendo, subindo. And wow, what a victory God E won. que vitória Deus deu. Jonathan believed that God can save. whether by Jonatas many or by acreditava que Deus podia salvar, seja por muito, seja por pouco. All the Philistines panicked. Os filisteus começaram a entrar em pânico. They began running into each other and Eles killing each estavam other. matando um ao outro. Saul sees what's going on. O rei Saul escuta, vê o que está acontecendo. He gathers the army and they join Ele in. então pega o seu exército e junta-se a Jonatas. The Philistines that had joined the Israelites that had joined the Philistines, they come back. Aqueles israelitas traidores que tinham se juntado ao exército filisteu agora voltaram para o exército de Israel. The Israelites hiding in the caves come out. E aqueles que estavam escondidos nas cavernas saíram. And God won a great victory that E day. Deus ganhou uma grande vitória naquele dia. I'm going to ask the singers to come on up as I'm closing out A here. equipe de louvor, se você puder subir. God won a great victory. Deus ganhou uma grande vitória. Jonathan took a step of faith. Jonatas tomou um passo de fé. And God won the victory. E Deus ganhou a vitória. Victory is always an act of God. Vitória é sempre um ato de Deus. It's not something we can make happen, Não é algo que nós podemos fazer acontecer, but God can make it happen through us. mas Deus pode fazer acontecer através de nós. And to do it, He uses people of action. E para fazer, Ele usa pessoas de ação. People willing to fight the good fight of faith. Pessoas que estão dispostas a batalhar a boa batalha. Tonight I call on you to be a Jonathan. Hoje à noite eu te desafio a ser um Jonatas. To have the faith that can move a mountain. De ter a fé que pode mover a montanha. When other people see your faith, they're going to want to join you. Quando as outras pessoas verem a sua fé, eles vão querer se juntar. You will inspire them. Você os inspirará. Believe in God's calling on your life. Creia no chamado de Deus sobre a sua vida. When God tells you it's truth, Quando Deus fala é verdade, don't listen to the enemy. não ouça a voz do inimigo. Listen to God and follow His direction. Ouça a voz de Deus e siga a sua Be direção. a person of action. Seja uma pessoa de ação. Tonight, I'm going Hoje to à ask noite. you to stand. Vamos ficar de pé. If you want to be a Jonathan, I'm going to ask you to come so we can pray for you. Se você quer ser um Jonatas,
Would you venha come aqui and na be a frente. Jonathan? Stand up for God. Você quer and be the person Jonatas he wants que you se to be. posiciona por Deus. Father, thank you. Deus, obrigado. Thank you that there are Jonathans. Obrigado, Pai, que existem Jonatas. Thank you that there are Jonathans who believe you've already won the battle. Obrigado, Senhor, que existem Jonatas que já acreditam que ganhou a batalha. That the victory is yours. Que a vitória é sua. Father, as some come tonight to declare, I am a Jonathan. Pai, enquanto alguns chegam aqui para se declarar que Would you querem, give them the faith that can move a mountain? dê a fé que pode mover montanhas. Would you work through them to inspire others? Opere através dele para inspirar as outras pessoas. Father, as they speak words of victory, Pai, fala palavras de vitória. may the victory come from you. Que a vitória seja sua. And may you win a great victory E que ganhe uma grande batalha. right here in this church, Aqui nesta igreja. right here in this community. Aqui nesta And comunidade. may it spread all across E que possa Brazil espalhar por toda a cidade. to the ends of the earth. Até os confins da terra. Amen. Amém.